Bem, nesse vídeo vamos calcular o ΔG, a constante de equilíbrio para uma pilha. Vamos aproveitar um embalo, né, e calcular o ΔG padrão e a constante de equilíbrio para essa reação aqui, da oxidação do zinco e a redução do sódio, que a gente viu que o potencial da pilha é negativo, que vai indicar que o ΔG, o ΔG padrão tem que ser positivo e a constante de equilíbrio tem que ser menor que 1. Lembrando que isso aí são as quantidades padrão, né? Tipo, o potencial da pilha pode ser positivo se a gente mudar a composição da mistura. Né? Nesse caso, o potencial padrão é bem negativo, né? Então a composição teria, bem, não sei como teria que variar a composição para esse potencial passar a ser positivo, mas o potencial padrão não vai digitar se a reação na prática vai ser espontânea ou não, né? Depende da composição da mistura, como a gente viu na equação de Nernst. Né? Então tá, vamos calcular o ΔG e a constante de equilíbrio para esse processo aí. Então a gente tem essas duas equações, né, para calcular essas propriedades. O ΔG padrão é menos 1,95 volts para a reação. Vamos admitir que a gente está trabalhando aí a 25 graus Celsius. Né? Então vamos primeiro calcular o ΔG padrão. O ΔG padrão vai ser menos V. Lembrando que é o número de elétrons envolvidos, nesse caso é 2, né? Porque a gente tem 2 elétrons que são perdidos pelo zinco para reduzir o sódio. Né? F, a constante de Faraday, 96.480 coulomb por mol. O potencial da pilha é menos 1,95 volt, que nada mais é que o joule por coulomb. Então aí dá para ver, né, que o ΔG vai ser positivo, que tem um menos. E aqui tem um menos, então o ΔG padrão é positivo, como é de esperar. Então ΔG padrão, vamos fazer isso em tempo real. Vezes 2 vezes 96.480 vai dar mais 372,272 joule por mol. Vamos dividir por 1000 e botar em kJ para ficar bonitinho. Então, ΔG padrão vai ser mais 376,3 kJ mol. ΔG padrão é uma reação bem positiva, né? Ou seja, tem um ΔG padrão bem positivo, tem uma baixa tendência termodinâmica de acontecer. Então, tá bom. Agora vamos calcular o ln de K. O ln de K eu posso usar essa fórmula aqui, ou posso usar direto a fórmula que o ΔG padrão é menos RT ln de K. Bem, vamos usar essa fórmula aqui, né, já que eu tenho ela, apesar de não ser a forma mais fácil, mas vamos usar ela, só para ilustrar. Então, ln de K vai ser o número de elétrons transferidos na reação, 2. Percebam que esse número de elétrons tem que ser um número só, tá? Tipo, a gente tinha na meia reação que o sódio envolvia a transferência de um elétron, do zinco 2 elétrons. Mas, pelo diagrama da célula, né, a gente está admitindo que são essas duas reações, meia reações que acontecem, a gente tem que ter no total 2 elétrons envolvidos. Então, cuidado aí, tá? Então, um F é a constante de Faraday. Eu sempre estou botando Joule, né? Coulomb por mol. 96.480 coulomb por mol. Potencial da pilha, menos 1,95 volts, que a gente calculou no outro vídeo. R, 8,314 Joule por Kelvin por mol. E a temperatura, 298 Kelvin. Então, essa continha é um pouco mais chata. O Kelvin vai cortar aqui, o mol vai cortar aqui. Aqui lembrando que o volt é Joule por Coulomb. Então o Joule vai cortar aqui e o Coulomb vai cortar aqui. O Ln tem que ser uma quantidade adimensional, assim como o K, né? Então tudo vai dar certo no fim. Então vamos fazer essa conta aí, em tempo real também. Menos 1.95 vezes 96.480 vezes 2 vai dar menos 376.272. É óbvio, né? Porque é a mesma conta aqui de cima, como eu sou idiota. Dividido por 8,314 vezes 298. Vai dar 2.477,572. Então tudo isso, bem, eu vou botar na próxima folha aqui para ficar melhor. Isso vai ser 376.272 dividido por 100
vai dar 151, essa divisão vai dar 151,9 aproximadamente, 0,87, se quiser mais preciso. Então a linha de cá vai dar 151,87. Tem o sinal de menos aí que eu perdi no meio do caminho, né? Cadê? Aqui, né? Tem o sinal de menos. Fiquem, não cometam o mesmo erro que eu. Então é menos 151. Então usa a segunda função, que é a exponencial, né? A linha sai fora. Então tem que K é E na menos 151,87. Vai dar um número bem pequenininho. Nossa, bem pequeno mesmo. Vai dar cerca de 1,1 vezes 10 a menos 66. Significa que essa reação definitivamente tem uma tendência termodinâmica quase nula de acontecer. Praticamente nula. Praticamente não, né? 10 a menos 66 a gente pode dizer que não acontece. Uma reação que não acontece do ponto de vista termodinâmico, que se a gente misturar os dois, a gente vai continuar com o que a gente tinha antes. A gente vai continuar só com reagente e nenhum produto formado. Bem, então isso é um exemplo de cálculo do ΔG padrão e a constante de equilíbrio de uma reação eletroquímica. Provavelmente na lista vai ter exemplos para fazer esse tipo de coisa, né? Então vocês podem praticar usando a primeira reação que eu coloquei aqui, né? A primeira pilha que eu fiz, que eu inventei, que é essa pilha do zinco com cobre, né? Vocês podem repetir essas contas com um potencial da pilha de 1,1 volt para ver quanto é que vai dar. O ΔG padrão tem que ser negativo e a constante de equilíbrio tem que ser maior que 1.